revelação que ele defende o tempo inteiro, nem sempre foi o caráter que o movimento espírita acabou adotando para o espiritismo. Aí vocês vão ver, às vezes, uma diferença entre o que o Kardec faz e o que acabou acontecendo no Brasil. Aí eu já recomendo, para quem quiser estudar o movimento espírita brasileiro, uma dissertação de mestrado que foi defendida na USP em 2008. Uma pessoa defendeu o mestrado em Sociologia e ela escreveu uma dissertação de mestrado chamada "Afinal, o Espiritismo é religião?" É uma pergunta. É da Célia Arribas. E vocês encontram, se vocês botarem "Afinal, o Espiritismo é uma religião" no Mestre Google, vocês acham? Ela já aparece logo no começo, em PDF, você faça download. São 200 páginas em que ela estuda todo o movimento espírita brasileiro desde o seu nascimento. E mostra como o movimento espírita foi separando da proposta kardeciana, indo para o caminho que não é o caminho que Kardec conduziu, de uma revelação que ele vai mostrar aqui, científica, e que o movimento acabou indo para uma revelação religiosa, no sentido de tradicional da palavra religião. Então ela discute isso numa dissertação de mestrado, em que ela não faz julgamento de valor. Ela não disse se isso é bom ou se é ruim, ela disse que assim foi. Quer dizer, que a proposta kardeciana acabou tendo uma outra condução no Brasil. Então ela chega a chamar, o que muita gente está chamando, do espiritismo brasileiro. Chega a dar esse nome do espiritismo brasileiro e não do espiritismo de Kardec, o espiritismo tal como Kardec. E esse capítulo, a Gênese, vocês vão ver, essa obra a Gênese é peça-chave em todo esse processo. Porque aqui diz exatamente Kardec qual é o caráter deste espiritismo que ele criou, e inclusive criou com a palavra espiritismo, que foi cunhada por ele. Então ele vai deixar muito claro qual é esse caráter. Por isso ele discute esse tema da revelação. E vocês que estiverem estudando o IPA, que a gente vai ter tempo talvez de passar por isso até amanhã, vocês vão ver aqui o texto de Kardec, de 1868, que dentro desse texto há uma parte inteira do texto cujo subtítulo, embora não esteja como subtítulo, mas há uma pergunta no meio desse texto em que Kardec responde exatamente a mesma pergunta que a Célia Arribas coloca na sua tese. O Espiritismo é religião? E ele responde essa questão. Ele trata dessa questão e amanhã nós vamos tratar desta questão. E ele trata dessa questão textualmente na Gênese. Então, por quê? Porque quando ele vai discutir o caráter da revelação espírita, ele vai ter que tratar este caráter. E vocês vão ver que, de novo, o significado da palavra é muito importante da resposta, tanto que a Célia vai dar no seu texto, quanto que Kardec vai dar no seu texto. Vai depender do que você chama de religião. Do que você chama de religião, você tem a resposta que ele vai dar à questão. Então, o significado da palavra passa a ter um papel muito importante para você responder aquela questão. Então, vocês vão ver que Kardec usa o significado usual da palavra para dizer que não é. E usa um significado etimológico, que seria o equivalente à religiosidade, para dizer que é. Então você tem uma resposta dupla, dependendo do significado da palavra que você usa. A Célia faz algo parecido, ela pega o significado tradicional da palavra religião e mostra que o espiritismo brasileiro caminhou nesse sentido, e a proposta de Kardec vai num outro sentido, de não ser religião no sentido tradicional do termo, mas de ser religiosidade, de ter uma noção de religiosidade, que seria a palavra mais adequada do que propriamente a palavra religião. Então por isso esse texto está associado aqui, que é o texto da revista de 68, que é o texto mais importante que Kardec trata desse tema e discute o significado da palavra. Se a gente der tempo, a gente trabalha um pouquinho com esse texto, porque ele está ligado fundamentalmente ao caráter. Veja que o texto aqui é enorme, né? Aí tá. Então vamos começar agora, como sempre Kardec começa. Primeiro, se eu estou perguntando se o Espiritismo é uma revelação,
né, que é a primeira pergunta que ele vai responder, pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? A resposta depende. O que você entende por revelação? Então a resposta, definamos primeiro o sentido da palavra revelação. Para que você possa responder se é ou não, tem que saber o que significa. Porque toda palavra tem polissemia, tem múltiplos significados. Revelar, do latim revelare, cuja raiz véu, significa literalmente sair de sob o véu. E figuradamente, descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Em sua acepção vulgar, mais genérica, essa palavra se emprega a respeito de qualquer coisa ignota que é divulgada, de qualquer ideia nova que nos põe ao corrente do que não sabíamos. Então ele dá primeiro o sentido etimológico da palavra vulgar. Revelar é simplesmente dar a conhecer. Bom, o Espiritismo dá a conhecer alguma coisa? Dá. Então, no sentido etimológico, o Espiritismo é uma revelação. Então ele vai agora explorar muito bem esse significado. Ele vai dizer, deste ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. E pode dizer-se que há para a humanidade uma revelação incessante. Ora, no sentido da palavra revelação, a física é uma revelação, a química é uma revelação, a biologia é uma revelação, se você usar o sentido etimológico do termo. Mas vamos lembrar aqui, porque Kardec vai tratar disso, vocês vão ver, que o sentido etimológico não é, às vezes, o sentido usual. Muito cuidado. O dicionário costuma dar o sentido usual e outros sentidos. Por isso o dicionário costuma numerar, né? Não sei se vocês estão acostumados com isso. Número 1. O 1 é o usual, o que mais se usa. Número 2, número 3. Em geral tem palavras que você pega o dicionário, vai até 30, 40, 50, vira páginas e não acaba os sentidos da palavra. Todas as palavras são polissêmicas. Não tem nenhuma palavra que não seja polissêmica. Inclusive a palavra polissêmica. É assim. É assim mesmo. Então, se você usar a palavra revelação nesse sentido, a física é uma revelação. Mas se você chegar para um físico e disser que a física é uma revelação, e você não explicar para ele que você está usando o sentido etimológico, ele vai, peraí, revelação é coisa de religião. Porque ele está usando a palavra no sentido teológico, que é o sentido usual. Então, muito cuidado quando você faz, às vezes, uma pergunta, você pode estar discutindo palavras. E, às vezes, você, quando fala para alguém alguma coisa, a pessoa interpreta o que você está falando a partir do quê? Do sentido usual. Então, muito cuidado. Você deve, sempre que você não for usar o sentido usual, fazer a referência para a pessoa. Se você está usando, imagina se cada palavra você for dizer assim, estou usando o sentido usual. Inclusive a palavra usual, que eu acabei de dizer, está no sentido usual. Você não ia conseguir falar, né? Cosme é calvo. Olha, eu estou usando calvo no sentido usual. Porque todas as palavras têm sentidos não usuais. E você não vai dizer assim, Cosme é calvo, entenda que Cosme no sentido usual é no sentido usual do verbo ser, calvo no... Para com isso. Agora, quando você cria uma exceção que não seja o sentido usual, aí sim você deve tratar dela. Isso é a regra de comunicação, senão a comunicação se torna impossível. Por isso que às vezes quando você quer dizer, você diz, o que eu quero dizer isto? Então o sentido não usual tem que ser explícito, senão você se perde. Então, ele diz, todas as ciências, a astronomia revelou o mundo astral, que não conhecíamos, a geologia revelou a formação da Terra, a química, a lei das afinidades, a fisiologia, o funcionamento do organismo, Copérnico, Galileu, Laplace foram reveladores. Se você chegar na academia e chamar Copérnico, Galileu de revelador, o acadêmico vai chutar, porque ele vai entender no sentido usual. Você tem, não estou dizendo no sentido usual, estou dizendo no sentido etimológico da palavra, do revelar, do dar a conhecer. Ah, bom, que Newton, Galileu deu a conhecer muita coisa, sim. Então, às vezes, as palavras, elas geram confusões, porque o uso que você faz dela pode despertar no sujeito a interpretação
usual, o que é natural. Então, cabe a você que está usando uma palavra de forma não usual dizer qual é o sentido que você está dando à palavra. Por isso a questão complementar da pergunta que foi feita. Eu tive que dizer, se você usa usualmente como a gente usa hoje o complementar, não é o uso que Kardec fez à sua época da mesma palavra. Aí ele diz, a característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade, senão não seria conhecimento. O conhecimento tem uma característica de verdade, dar a conhecer. Imagina você falar assim, vocês vão conhecer agora que Cosme é cabeludo. Você fala, deve estar equivocado, isso não é conhecimento, isso é falso. O conhecimento tem dentro dele essa exigência de que você tem que estar propondo algo verdadeiro. Como você está a se revelar, é dar a conhecer, pressupõe que você, vamos conhecer agora a casa tal. Se a casa não existe, você não pode conhecê-la, né? O conhecimento sempre se refere a uma noção de verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é fato e, por consequência, não existe revelação. Toda revelação desmentida por fato deixa de o ser se for atribuída a Deus. Aqui Kardec agora usa essa noção. Se for de Deus, mais ainda, né? Porque embora a ciência revela alguma coisa, que você descobre depois que tinha um erro ali na revelação. Deixou de ser uma revelação quando você descobriu que era falso. Enquanto você não descobria, você achava que era conhecimento. Deixou de ser conhecimento quando você descobriu que era falso. Então na ciência você tem coisas que são conhecimentos e que deixam de ser conhecimentos no avançar da ciência. Aí você tem que datar o conhecimento, como se diz. Era conhecimento até tal data, depois de tal data não é mais conhecimento. Então você tem que datar o conhecimento, porque o homem trabalha com verdade datada. Já Deus não, Deus, a noção de verdade divina é a verdade eterna, ela não é datada. Ela não tem data, ela não vale até ali. Enquanto as nossas verdades têm data. Tem um certo sentido de data, elas têm uma validade que elas sofrem alterações, mudanças, progressos. Então ela tem um certo sentido de data, que eu não vou discutir aqui, que seria entrar na epistemologia, que não é o nosso tema. Então ele fala, qual o papel do professor diante dos seus discípulos, senão o de um revelador? O professor lhes ensina o que eles não sabem, o que não teriam tempo nem possibilidade de descobrir por si mesmo. Porque a ciência é a obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que trazem cada qual o seu contingente de observações aproveitáveis àquele que vem depois. Esse comentário que Kardec faz sobre a ciência é uma obra coletiva e que avança e evolui. Vocês vão ver que a noção de religião, no sentido usual do termo, não é isso. Uma religião não evolui. Porque ela é uma revelação divina que vem dos profetas, portanto uma revelação divina não pode mudar. Por isso que o religioso nunca confessa que está mudando, né? Você já percebeu isso, né? As religiões têm que se manter do jeito que estão, porque se ela fala que muda, por exemplo, o religioso prega que a Bíblia é a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, ela só pode conter a verdade, ela não pode mudar. Então, nós vamos ver que esse sentido, que é o sentido usual de uma religião, o espiritismo não vai ter, porque o espiritismo muda, é uma ciência, evolui, cresce como qualquer ciência, e é obra coletiva dos homens. Então, aquele caráter místico, né, que nós vamos ver que Kardec vai tirar do espiritismo. Nunca, não é que vai tirar, nunca entrou. Kardec nunca botou esse caráter místico de alguma coisa que é uma verdade que desce de cima para baixo. E que você tem que, isso não. Então ele já começa a ensaiar o que é uma concepção. A ciência é a obra coletiva do século de uma multidão de homens que trazem cada qual o seu conjunto de observações aproveitáveis àquele que vem depois. O ensino é, portanto, na realidade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feitas por homens que as conhecem a outros que as ignoram e que, se assim não fora, as teriam ignorado sempre. Então, vocês vão ver lá na frente, daqui a pouco, no item 13, que Kardec vai dizer que o espiritismo é resultado do trabalho dos homens, como qualquer ciência. Então, os homens vão montando essa doutrina como monta qualquer ciência. E isso, se você quer transformá-lo numa revelação de fora, religiosa, não dá mais certo. Porque a religião não é trabalho dos homens, são os profetas que revelam o que veio de Deus. Então vai ver que Kardec não tem jamais essa concepção de espiritismo.
O Espiritismo não foi construído para ser isso, foi construído, nós vamos ver daqui a pouco, quando ele vai textualmente dizer, para ser o caráter de uma revelação científica, que muda, que progride como qualquer ciência progride. Agora ele comenta os diferentes tipos de reveladores, né? Mas o professor não ensina senão o que aprendeu, é um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina o que descobriu por si mesmo, é o revelador primitivo. Traz a luz que pouco a pouco se vulgariza. Que seria da humanidade sem revelação dos homens de gênios que aparece de tempos a tempos? Então ele faz uma observação de grau que é importante. O gênio é que faz avançar. Se não, agora, como espírita, nós entendemos. Os espíritos que avançaram primeiro reencarnam, fazendo com que a gente avance a partir do que eles aprenderam. Então, um processo de homens de gênio que vão avançando a humanidade. Ainda bem, né? Porque se a gente não tivesse esses homens de gênio, o nosso passo seria muito mais lento, muito mais demorado. Aprender tudo por si mesmo demora muito mais do que você ter algumas pessoas na frente que ajudam a ir mais rápido. Mas quem são esses homens de gênio? E por que são homens de gênio? De onde vieram? Que é feito deles? Notemos que na sua maioria denotam ao nascer faculdades transcendentes e alguns conhecimentos inatos, que com pouco trabalho desenvolvem. Pertencem realmente à humanidade, pois nascem, vivem e morrem como nós. Onde, porém, adquiriram esses conhecimentos que não puderam aprender durante a vida? Onde? Para o materialista, ele diz, disse-á com os materialistas que o acaso lhes deu matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade. Nesse caso, não teriam mais mérito que um legume maior e mais saboroso do que o outro. E o Kardec ainda tem essa fina ironia, que é do homem inteligente, que faz uma ironia fina. Para que o materialista, tudo bem, é o cérebro, então o homem de gênio vale mais do que um legume mais saboroso que o outro. Não tem mérito nele, nasceu com um cérebro melhor. Então, para o Espiritismo, esse homem de gênio é um espírito que viveu antes, que aprendeu antes e que vem em auxílio daqueles que sabem menos. Depois, ele comenta, dir-se-á, como certos espiritualistas, que Deus lhe deu uma alma mais favorecida que a do comum dos homens. Suposição igualmente ilógica, pois que taxaria Deus de parcial. Aquele homem de gênio recebeu uma alma melhor. Né? Em geral, eles escolhem os cabeludos, viu, Gilberto, para dar essa alma melhor. Os carecas estão sempre... Aí, para mexer aqui com o Rogério, né, os carecas e os pretinhos, que o Rogério fala sempre, ficam desprestigiados, né? Tem que ser branquinho e cabeludo para ser mais prestigiado, né? Quer dizer, Deus é racista, né? Deus é racista, né? O homem de gênio é um espírito que tem vivido mais tempo, que por conseguinte adquiriu e progrediu mais. A única solução racional do problema está na preexistência da alma e na pluralidade das vidas. O homem de gênio é um espírito que tem vivido mais tempo, que por conseguinte adquiriu e progrediu mais do que aqueles que estão menos adiantados. Encarnado, traz o que sabe. E, como sabe muito mais do que os outros e não precisa aprender, é chamado homem de gênio. Mas seu saber é fruto de um trabalho anterior e não resultado de um privilégio. Antes de renascer, era ele, pois espírito adiantado, reencarna para fazer que os outros aproveitem do que já sabe, ou para adquirir mais do que possui. Então é o trabalho evolutivo que a gente conhece bem da humanidade. Os grandes gênios que revolucionam a física, a matemática, a biologia, a química, a tecnologia. Olha aí, os homens de gênio que criaram a internet e que criaram o computador, a informática, e que estão revolucionando cada vez mais rápido o mundo, né? Os homens progridem incontestavelmente por si mesmos e pelos esforços da sua inteligência, mas entregues às próprias forças, só muito lentamente progrediriam, se não fossem auxiliados por outros mais adiantados, como o estudante o é pelos professores. Todos os povos tiveram homens de gênio, surgidos em diversas épocas, para dar-lhes impulso e tirá-los da inércia. Então ele está lembrando esse processo evolutivo, porque ele quer situar a revelação espírita nesse nível, no nível de qualquer ciência, em que você tem homens que sabem mais, que ajudam outros que sabem menos, né? Então ele vai colocar a mesma coisa no nível dos espíritos, que participaram da elaboração, alguns que sabiam mais,
outros que sabiam menos, e que cada um deu a sua contribuição, como é na contribuição de qualquer ciência. Então ele faz, desde que se admite a solicitude de Deus para com as suas criaturas, por que não se há de admitir que espíritos capazes, possuem energia e superioridade e conhecimento, de fazerem que a humanidade avance, encarnem pela vontade de Deus, com o fim de ativar o progresso em determinado sentido? Por que não admitir que eles recebam missões como embaixadoras recebe do seu soberano? Tal o papel dos grandes gênios. Que vêm eles fazer, senão ensinar aos homens verdades que esses ignoram e ainda ignorariam durante largos períodos, a fim de lhes dar um ponto de apoio mediante o qual possam elevar-se mais rapidamente. Quem sabe ajudando o que está na retaguarda. Esses gênios que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, deixando longo traço luminoso sobre a humanidade, são missionários, ou se quiserem, messias. O que de novo ensina aos homens, quer na ordem física, quer na ordem filosófica, são revelações. Ou seja, ele está agora precisando para você entender qual é o uso que ele vai fazer da palavra revelação. Então, o que os homens de gênios trazem são revelações. O que de novo ensina aos homens? Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode, com mais forte razão, suscitá-los para verdades morais, que constituem elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos cujas ideias atravessam os séculos. Os filósofos tratando, então, das verdades morais. Kardec usa muito a palavra moral por oposição a material. Muito cuidado. Em francês, até recentemente, alguns filósofos discutem, na França agora, só na modernidade, alguns filósofos começaram a discutir a diferença entre o uso da palavra moral e da palavra ética. Muito cuidado. Kardec usa o moral, você vai encontrar muito na França, com o uso de espiritual, por oposição a material. Por isso vocês vão ver lá no Livro dos Espíritos, no item, no primeiro capítulo da Lei Divina ou Natural, Kardec dividir as leis de Deus, lá na pergunta 617, se não me falha a memória, em dois grupos, as leis físicas e morais. Muito cuidado, moral aí é espiritual. Moral não diz respeito à conduta, como em geral se usa a palavra ética. Em geral a gente usa a palavra moral no sentido ético, aquilo que diz respeito à conduta, ao comportamento. Não, moral é por oposição a material, é o que é do espírito. Então o intelecto também é algo moral. Por isso os filósofos podem ser os reveladores da moral. E a filosofia não discute só comportamento. A filosofia discute muito mais do que comportamento. Então a ideia de moral como sinônimo de espiritual, aquilo que diz respeito à alma, então sentimentos, pensamentos, vontades e não apenas ações, os seus valores morais. Então Kardec usa a palavra moral como os franceses usavam na época.